Olá, gente amiga, tudo bem com você? Sou eu aqui de novo, né? A Karen, né? Que mora nos Estados Unidos, dando um react sobre a vida do Brasil, da política brasileira e principalmente sobre a vida Bolsonaro, questões, né? Questões de fugir, né? De querer se refugiar em algum país, né? Coisa que ele dizia que não vai fazer de jeito nenhum, que vai ficar no Brasil. Vamos ver, vamos ver. Mas também tem outras notícias rolando, né? Falando aos ventos aí que parece que o Milei está envolvido nisso? Será? Vamos ver aqui? Então tá, vamos ver se a Argentina tem alguma coisa a ver com isso. Aparentemente, o Bolsonaro teve ajuda da família dele, da Nora, né, que parece que ajudou a fazer uma carta para pedir asilo político na Argentina. Vejamos só que encralacrada é essa do Bolsonaro, né? E com isso pode agravar a situação dele, com certeza vai agravar, porque não é normal que uma pessoa né, faça uma coisa dessa, sendo que ela está sendo julgada, né? Então tem essa analista que ela é especialista em direito internacional, né, que vai dar aqui a fala sobre esse assunto. Vamos lá ver. Bom, eu acho que, em um primeiro momento que a gente observa toda essa movimentação, antes mesmo da existência de um processo formalizado, né, de indiciamento, com certeza a fuga não é uma impossibilidade sempre, né? A gente tem que se deparar com essa perspectiva concreta que está, sim, ante o cenário provável do que o Bolsonaro pode vir a fazer. Também temos que analisar a questão da família, efetivamente. O Eduardo Bolsonaro também, né, entre aspas, se refugiou nos Estados Unidos. Só que o que acontece? Mais do que a gente vê o contexto do que o Bolsonaro vai fazer ou deixar de fazer, essa questão dele ter uma suposta carta de pedido de asilo político para o Javier Milei, ela repousa, vejo eu, em uma legitimação das medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. Porque, no primeiro momento, as pessoas falaram, poxa, mas essa medida, ela parece desproporcional. Por que tem que confiscar passaporte? Por que não pode deixar ele falar com o filho? Por que ele não pode andar perto de embaixadas? Aí se corrobora com o entendimento, porque ele está colocando em risco, sim, o resultado útil do processo. A gente tem que entender que essas cautelares, elas não vêm da cabeça do STF, elas não vêm da cabeça do Alexandre de Moraes. Elas se dignam justamente a fazer uma compactuação a garantir um resultado para o processo, um resultado útil. Ou seja, se a gente não tiver essas medidas, o processo vai ser inócuo, como, por exemplo, se porventura o Bolsonaro vier a se aproximar das embaixadas e pedir um asilo político. Não vai ter mais como processá-lo, porque, de fato, ele vai sair do país. Até o processamento pode prosseguir, mas vai ser inócuo na perspectiva de aplicar uma sanção. Então, por isso mesmo que pode acontecer exatamente isso, é dele fazer como o filho dele, né? Ele, na cabeça dele, ele tá vendo que tá dando certo, que o Eduardo tá aqui fora, ele não tá sendo punido tecnicamente, mesmo que ele perca os direitos políticos dele e que ele tenha um mandato de prisão e sanções econômicas e tudo mais, né? Bloqueios econômicos. E tudo mais, isso não faz mudar muito a situação dele, porque ele está nos Estados Unidos, até esse ponto que a gente sabe, legal ou não, o Trump está dando toda a mão na cabeça dele, ele está aqui nos Estados Unidos, né? Então, se o Bolsonaro estivesse no exterior, o máximo que ele ia poder viver é fugindo, né? Então, com aval de algum presidente, ele ia ser super protegido, então nem a Interpol ia conseguir botar a mão nele, de algum jeito ia ser difícil, né? Não impossível, porque eu acho que tem acordos entre países, que às vezes é mais importante que nessas democracias tem isso, né? Mas, de qualquer modo, isso aí facilitaria uma fuga dele, antes disso tudo acontecer, dessas prisões e tudo mais. Não é descartada uma fuga, mesmo ele estando em prisão domiciliar ou cautelar. Isso pode acontecer, a gente já viu isso várias vezes, pessoas que têm mandados de prisão e cortam sua tornozeleira e fogem. Isso acontece todos os dias. Então, com o apoio de um governo estrangeiro, eles poderiam até facilitar de maneira ilícita, né, a fuga dele, muito provavelmente, e mesmo que o Alexandre impusesse alguma sanção a ele, uma prisão que a gente chama por carta, né? Não é rogatória, mas é uma prisão, no caso, né, alienada da pessoa, pode acontecer, né? Pode acontecer, mas ele não vai tecnicamente ser preso se não for extraditado, né? Se o país não extraditar, né? Que é o caso agora que a Zambelli ela tá presa na Itália,
esperando uma extradição, ou o que o juiz vai decidir. Aparentemente vai ser isso mesmo, os processos são longos, demorados, porque a Itália tem um acordo com o Brasil, só para dar um exemplo, então a gente não sabe, né? O governo não está apoiando ela, então se o governo estivesse apoiando ela, no caso do Milei, eu acho que tem mais carta branca com o Bolsonaro, tem mais chapa branca, eu acho que sim. Era possível que ele se mantesse lá, até na casa do Milei, não sei, entendeu? É bem capaz disso ocorrer, né? Mas, por isso, sim, o Bolsonaro corre um grande risco de ter uma prisão antecipatória, né? Preventiva, por conta disso, né? E de todos esses documentos e revelados de todas essas, porque isso é uma carta documento, né? Que a Nora ajudou a escrever para o Milei, e todas essas coisas aí que estão ocorrendo. Então isso faz provas, né? Constitui materialidade de provas do que ele falava uma coisa e faz outra. É o que eles fazem, os bolsonarentos fazem isso, os bolsonaros, né? Fazem isso. Então o que essa advogada está falando é muito correto, porque pode botar o que for, não adianta, ele está fora do país, então tem que botar a mão na pessoa mesmo e botar na prisão. O que eu vejo, de um lado, é justamente a questão do quê? A questão da gente ter uma retórica compatível com aquilo que foi apresentado pelas medidas cautelares impostas a ele pelo Alexandre de Moraes. Agora, em contrapartida, e aí a gente tem que ver com muita cautela, eu acredito que exista uma retroalimentação do movimento bolsonarista com essas atitudes, porque basicamente vão falar: mas de fato, a gente já sabe que ele vai ser preso, ele só estava tentando se livrar de uma prisão injusta. Então a gente tem que entender que tem dois centros gravitacionais que operam em realidades diferentes. Então, ao meu ver, para a justiça, em termos de direito, existe sim uma perspectiva de convalidação das medidas cautelares do Alexandre de Moraes com essa carta encontrada. Agora, para outro eixo, né, que é um eixo gravitacional oposto ao que a gente observa, é de fato uma retroalimentação da justificativa que ele tem que sim fugir do Brasil. E depois do intervalo falaremos... professora, fica só mais um pouquinho com a gente. Vou para o intervalo aqui. É o seguinte, então é isso que a gente queria saber, né, sobre a questão do Bolsonaro, porque realmente é isso que vai acontecer. Se ele fugir, ia ser difícil de botar a mão nele até se decidir alguma coisa contra ele. Então uma prisão preventiva é muito possível por todas essas provas aí, provas concretas de que ele iria sim fugir e se refugiar de maneira política fora do país, né, gente? É isso, a gente espera só que seja feita a justiça, né, e que ele consiga ficar no país mais tempo possível para que ele seja preso, né, enquanto os outros ficam fugindo. E não sei se os outros não vão fugir, os outros que restaram, né, porque a gente sabe que a justiça vai pegar todos eles se eles estiverem fora da lei. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, uma boa tarde, um bom dia, boa noite. Eu vejo vocês até lá, tá bom? E não esqueçam de seguir e deixar o like, tá? Que isso é muito importante, o like e o compartilhamento e seguir o canal, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.